Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Está no Jornal da Gazeta hoje o cientista político Rui Tavares Maluf, professor do curso de Sociologia e Política da Escola da Fundação de Sociologia e Política de São Paulo. E nós vamos conversar, claro, sobre o momento político, econômico e institucional do Brasil. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu é que agradeço o convite. Como é que o senhor está vendo? Eu falei ali da crise política, institucional e econômica. O senhor concorda que o quadro é mais ou menos esse? Sim, eu acredito que cada uma dessas crises tem um começo, um meio e um fim, tem características próprias. Portanto, eu não acho que tudo se resume a uma coisa. Por exemplo, não poderíamos dizer que temos uma crise política que, na verdade, estaria reduzida ao econômico ou vice-versa. Elas, de certa maneira, têm uma autonomia e ocorrem de forma razoavelmente simultânea no tempo. Pelo menos a política econômica são muito claras e eu acho que, de certa maneira, elas aí sim podem, de certa maneira, condicionar essa outra dimensão que seria institucional, que eu não chamaria ainda de uma crise propriamente dita, mas que pode vir a se tornar uma. Agora, sair dessa situação requer resolver essas crises. Há uma ordem de importância delas? Claro que numa sociedade, a política, sobretudo num momento de grande dificuldade no campo da economia, ela seria a mais relevante de todas, porque é fundamental que nós consigamos ter um mínimo de confiança nas instituições, naquilo que eventualmente está sendo visto ou poderia ser visto como um calendário viável de eventuais mudanças, de eventuais acertos. E essas são decisões por natureza política, mas sem dúvida alguma que quando a economia, de certa maneira, está bem, independentemente da gravidade de problemas políticos, é como se os problemas políticos ficassem diminuídos. Ficam num segundo nível. Ficam quase que num segundo nível. Agora, o senhor acha que o governador Alckmin, a gente viu aqui no Jornal da Gazeta agora há pouco, falar da necessidade de uma reforma política. O senhor concorda com essa necessidade? Olha, eu não sei se a palavra é reforma política, porque ela sempre alimenta muitas expectativas e há muitas coisas dentro disso que se chama reforma política e dentro dessas muitas coisas há muitas divergências. E mesmo às vezes quando se fala em reforma é para não mudar muita coisa, né? Por vezes sim. Então, quem sabe nós poderíamos ter um calendário de algumas mudanças, como no sistema político eleitoral, estas sim podendo produzir mudanças significativas. Que tipo de mudança? De certa maneira, eu acredito que a questão propriamente do processo eleitoral tem que ser mudado. Como está simplesmente funcionando, a história já se encarregou de mostrar que os vícios são maiores do que efetivamente os benefícios para a nossa sociedade. Como é que se melhoraria o sistema eleitoral? Eu acredito que nós poderíamos fazer uma mudança no caminho da lista ou fechada, como já ocorre em alguns países há muito tempo, mantendo o voto proporcional, não necessariamente o voto precisa ser majoritário, ainda e quando mesmo essa questão por hora, como mostrou recentemente nas votações que vimos ocorrendo na chamada reforma política da Câmara dos Deputados, temos ainda pouco consenso. E essa é uma matéria que merece ser melhor discutida e que eu acredito que poderia evoluir para alguma coisa melhor. Mas eu não sou um dogmático nessa matéria. A única convicção que eu tenho é que a regra tal como funciona hoje, ela não é benéfica para nós. O senhor não acha, por exemplo, que nós temos partidos demais? Não bastaria um partido de direita, um partido de centro-direita, um de centro-esquerda, um de esquerda, por exemplo? Sim, eu acho que você está correto no raciocínio geral. Sem dúvida alguma, essa quantidade de partidos não é benéfica porque rigorosamente não expressa convicções, não expressa diferenças de opiniões. E provavelmente as verdadeiras opiniões estariam contempladas no máximo 5 ou 6 partidos e olhe lá. É claro que os esquerdistas e os direitistas, ao me ouvir, devem ter pulado na cadeira, porque cada um quer ter o seu partido de 2 pessoas. De certa maneira, eu não sou, eu quero deixar claro que eu não me manifesto que a legislação tenha que impedir a existência dos partidos, seja quais forem, mas sim criar dificuldades que me parecem claramente legítimas para que partidos sem representatividade não tenham o mesmo tipo de acesso a fundos públicos como os outros que têm. Esse é o tipo de nivelamento que não pode haver. E é isso que banaliza o processo político partidário, é isso que fragiliza a nossa democracia. Então, quando eu falei de uma das possíveis mudanças, essa é uma outra que nós podemos e devemos fazer.
mas pelo que eu vi nesse primeiro semestre do nosso calendário parlamentar, a coisa foi muito, o processo foi feito muito com pouca discussão e no enfrentamento entre situação e oposição, ou entre fígado, a Câmara dos Deputados, muito mais do fígado do que realmente com a razão. Então, isso não é bom para o país. O senhor acha que o parlamentarismo pode ser uma saída para essa nossa crise hoje? Eu tenho dúvidas que o parlamentarismo, no caso específico brasileiro, seja a saída. Acho que pré-condições precisariam existir e algumas delas nós já aqui tratamos há pouco, que seriam partidos realmente fortes, representativos, poucos, e, de certa maneira, algumas convicções disseminadas em vários espectros da nossa sociedade de que esse seria um caminho melhor para a nossa sociedade. Eu não acho que, em si mesmo, o presidencialismo é responsável por essas crises. Nós podemos, efetivamente, evoluir o nosso sistema político institucional sem necessariamente abandonar o presidencialismo. Como eu não acho que nós atenderemos a curto prazo essas outras necessidades que eu vejo, portanto, não creio que o parlamentarismo atenderia necessariamente. Seja a solução nesse momento. Seria a solução nesse momento. Só para a gente encerrar, o senhor vê semelhanças do momento político brasileiro, a nossa crise atual, com outras crises na história brasileira? Eu acho muito, ela tem uma magnitude, a meu ver, incomparável com outros períodos da nossa República. Mas há algo de inédito também de positivo nessa crise. Nós não falamos, por mais que uma voz ou outra fale em golpe de Estado ou coisa que o valha... Mas são os gatos pingados. São gatos pingados, é improcedente. O que me parece, de novo, nessa crise, é que efetivamente nós temos instituições maduras e o Poder Judiciário está mostrando, o sistema judicial de maneira geral, que está funcionando. Então, isso é inédito na nossa história. Tá bem. Tomara que o senhor esteja certo. Tomara. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Boa noite. Boa noite. Juliana.